e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, muito bem. Hoje vocês estão a ver assim um bocadinho de cima, que estamos aqui com remodelações como de costume. Todos estão a ver bem o PowerPoint, correto? Vê-se perfeitamente bem, consegue-se ler perfeitamente bem. Muito bem. Então hoje nós vamos tratar sobre a justiça de José. Ora, uma das coisas que se diz acerca de São José, sobre a qual eu me tenho interrogado, e nós já vimos neste curso como as nossas ideias claras e distintas acerca da realidade normalmente são uma pequenina percentual acerca da realidade. Quem é que imaginou que sobre São José haveria tantíssimo a dizer? Não é? Tão poucos versículos bíblicos geraram tanta história, tantos documentos, ao ponto deste ano ser o ano de São José. Então, a questão de José, um homem justo. Nós olhamos para o magistério, Redentoris Custos, e não só, olhamos ao longo da tradição da Igreja durante estas aulas, e nós vimos várias vezes este São José como o homem justo. O homem justo, o homem justo. Mas o que é esta justiça de José? Foi uma pergunta que eu me coloquei. Então, a notícia que chegou até nós sobre São José começa com um conflito. Já aquela primeira narração do Evangelho pode lançar um lampejo de luz tanto sobre o temperamento de José, como sobre a dificuldade da missão que lhe foi confiada. José era esposado com Maria e ela engravidou antes de viverem juntos. Mateus 1,18. Já eram marido e mulher, pois as promessas nupciais, feitas no momento da primeira fase do matrimónio, tinham valor, pleno valor matrimonial. Porém, o casamento ainda não havia sido consumado, ou seja, o acompanhamento solene da esposa à casa do esposo, que dava início à vida comum. Esse era o costume entre os israelitas. Na verdade, como as mulheres eram dadas em casamento muito novas, elas costumavam ficar algum tempo na casa dos pais, geralmente um ano, antes de se mudarem para a nova casa. Sobre isto, tornou-se um pouco, pelo menos nas nossas aulas, tornou-se um pouco de cultura comum, digamos assim. Não vos disse nenhuma novidade. Estou apenas a situar ou a relembrar a narração, não é? E já vamos ver em profundidade. No Evangelho é dito que Maria, antes de viverem juntos, se encontrou grávida por obra do Espírito Santo. Mateus 1,18. Um acontecimento inédito para José. Ficou mudo, né? Professor, tá sem som. Tá sem som, Daniel. Vocês já me estão a ouvir outra vez? Sim. Ok. Peço desculpa. Então, no Evangelho é dito que Maria, antes de viverem juntos, se encontrou grávida por obra do Espírito Santo. Um acontecimento inédito para José, um acontecimento verdadeiramente desconcertante. Após longas reflexões, chegou a uma conclusão. José, seu marido, que era justo e não se queria divorciar dela, decidiu despedi-la em segredo. Mateus 1,19. Isto numa linguagem muito traduzido à moda contemporânea. Os padres da Igreja e aqueles que comentaram estes versículos concordam em reconhecer a justiça de José. Isso é natural e lógico, visto que o Evangelho é o primeiro a afirmá-lo, e ainda onde ou em que tal justiça foi manifestada. Porquê é que é enfatizado que é justo quando ele decide abandonar secretamente a esposa? Como sua condição de homem justo se torna evidente nessa decisão. José certamente não sabia o que havia acontecido. Para os autores das notas da Bíblia de Jerusalém, edição italiana, eles dizem a questão surge nos seguintes termos. A justiça de José consiste, sem dúvida, na sua recusa em proteger com o seu nome um filho cujo pai não conhece, mas também no facto de, por outro lado, convencido da virtude de Maria, se nega a submeter ao rigoroso procedimento de lei. Deuteronômio 22 e seguintes. Um mistério que não compreende. Aí, muito bem.
Mas não ficamos por aqui. A perplexidade de José, portanto, tinha origem no contraste entre os dois fatos, ou dados, que eram certos e seguros para ele. Por um lado, a certeza de que a Virgem estava para se tornar mãe sem a sua intervenção. Por outro lado, a convicção que possuía não só pureza, mas também santidade. Denunciá-la assim, para que sofresse a pena prevista no Deuteronômio, teria sido gravemente injusta e ele estava certo. E então essa solução foi imediatamente descartada. Dar-lhe talvez o libelo de repúdio, isso sem dúvida fazia parte da lei em vigor entre os hebreus. Através do libelo, ambos os cônjuges recuperariam a liberdade e poderiam reconstruir uma vida. Essa solução, no entanto, era infame para com a Virgem. Um homem que repudiasse a esposa grávida antes de morar com ela teria, de facto, feito um gesto tão sensacional ao ponto de espalhar aos quatro ventos a crença que houvera alguma falha. A partir desse momento, a Virgem seria para sempre uma mulher rejeitada pelo marido de forma pública e legal e antes mesmo de ser recebida em casa. Não é difícil perceber o que significaria em uma aldeia onde todos se conheciam e se dedicavam a temas de conversa que certamente não eram abundantes, muito menos abstratos. O que aconteceu? O que ela deve ter feito se assim a que eles se casaram, seu marido já se separou dela de forma tão abrupta, adotar tal medida e que equivaleria a tornar a Virgem uma mulher marcada? A saída restante, aquela que José pensou em seguir, também encerrou a questão. Seus efeitos, entretanto, foram muito diferentes. Deixá-la ser secretamente significava, em suma, parar no meio do caminho, não cumprir o casamento ao qual se comprometera solenemente nas promessas matrimoniais. Nesse caso, e por causa dessa escolha, Nossa Senhora não seria mais uma mulher rejeitada, mas sim uma mulher abandonada. Não uma mulher marcada pela culpa, mas uma mulher marcada pelo infortúnio. Não uma mulher que paga pelo pecado, mas uma mulher que sofre por causa do pecado de outra pessoa. Essa solução também inclui um culpado. Só que teria sido ele quem assim parecia, o homem que não cumpriu a palavra, aquele que, sem explicação, abandonou a mulher e o fruto do matrimónio. José era um homem justo. O Apocalipse nos diz. E como era assim, ele adotou a solução que, em comparação com a Virgem, era a menos prejudicial de todas, embora não fosse nada confortável para ele. Para dirimir a questão, temos de entender, primeiro, o que significa justo na Sagrada Escritura, e vocês já vão ver o que significa justo no livro do Apocalipse. Então, vocês estão a ver nesta rede que eu vos apresentei, de se ele faz para a esquerda, então acontece isto, vai para a direita, então acontece aquilo. Se for assim, estão a entender? A decisão é paradoxal. Qualquer coisa que este homem escolha parece estar errado. Mas a primeira pergunta que nos temos que fazer e que raramente é feita, o que é que significa a palavra justiça? Vamos olhar para o texto. Mateus 1:19. José, vocês todos estão a ver o texto, não estão? José, mesmo para quem não consegue ler o grego, não há problema, a gente lê devagar e vocês vão ver que em pouco tempo entendemos. Então, José, Yosef, em grego, seu esposo, de o aner autes. Estão a ver este aner, significa mesmo homem, no sentido viril. Portanto, o seu homem, okay, era Ron Dikaios. Claro que nesta tradução da Bíblia que eu peguei, diz homem de bem, que não significa rigorosamente nada. Perdão a quem fez a tradução, mas com a explicação que eu vos vou dar, vocês vão entender porque é necessário escrever a palavra justo e mantê-la. E cai, não querendo difamá-la, me telon auten diegmatisai. Resolveu-se rejeitá-la secretamente. E bulete
latra, apolusai, auten. Entenderam? Eu também. Mas bem, aquilo que nos vai interessar aqui especificamente vão ser duas palavras. Este deigmatisai, difamá-la publicamente, e este dikaios. Vamos começar pelo dikaios. Este termo significa justo observando as leis divinas. Em sentido amplo, íntegro, justo, virtuoso, guardando os mandamentos de Deus. Outro sentido, daqueles que permaneceram, que parecem ser justos, que se orgulham de ser justos, que se orgulham das suas virtudes, sejam reais ou imaginárias. Outro sentido, inocente, sem defeito, sem culpa, usado por aqueles cuja maneira de pensar, sentir e agir é totalmente conforme à vontade de Deus e que, portanto, não precisa de retificação no coração na vida. Outro sentido, apenas Cristo é verdadeiramente justo, aprovado ou aceitável por Deus. Isto em sentido amplo. Em sentido estrito, rendendo a cada um o que lhe é devido e que, em sentido jurídico, julgando justamente os outros, seja expresso em palavras ou demonstrado pela maneira de lidar com eles. Então, dikaios, palavra grega, vai tentar traduzir a palavra hebraica tzadik, da raiz SDQ. Ora, reparem na raiz, porquê? Porque no hebraico não tem vogais. Então é normal que estas raízes apareçam sem vogais. Para entendermos o uso deste termo em cultura hebraica, temos de mergulhar no Antigo Testamento e ver como a ideia do direito era pensada. E aqui vão começar as surpresas. A ideia de direito exerceu uma influência tão forte em Israel sobre o modo de conceber todas as relações comunitárias que a concepção teológica da comunidade estabelecida entre Deus e os homens foi também decididamente determinada. Pode-se dizer que o direito constituía no Antigo Testamento o fundamento da concepção de Deus em sua formulação teológica e que, vice-versa, o valor religioso atribuído aos conceitos jurídicos contribuía para conferir um caráter ético ao direito. O uso linguístico dos autores do Antigo Testamento era a prova mais clara disso. A lei, a ideia de lei, é expressa por uma série de termos que não apenas se referem à ordem das relações que Deus tem com o homem e o homem com Deus, mas também servem para definir o comportamento de Deus e dos homens conforme determinado por essas relações. Se as relações religiosas e os vínculos mais importantes para a vida são regulados por uma norma jurídica, infere-se a validade dessa norma para todas as relações comunitárias em geral e a lei estrutura a norma ética. A riqueza do uso linguístico do hebraico é, em geral, bem comprovada pelas expressões dos termos dikaiosune, dikaios, dikaioun, usados na tradução dos 70. Enquanto, vice-versa, examinando as maneiras pelas quais os conceitos hebraicos essenciais foram traduzidos para a totalidade da tradução dos 70, notamos como os tradutores gregos se esforçaram por traduzir o significado dos termos hebraicos em sua vivacidade, mesmo com frases diferentes, e nem sempre conseguiram traduzir os seus significados profundos. Dikaios será o único termo que analisamos para falar de José. Em primeiro lugar, devemos dizer que na vida social da Palestina do primeiro século, foi movido por um código de honra e desonra a partir do uso das virtudes. Neste sentido, dikaios torna-se um conceito fundamental na doutrina das virtudes, das chamadas virtudes cardeais. O núcleo de listas destas virtudes é sempre variado e é constituída por quatro virtudes cardeais canónicas que as possuem. Então estas virtudes são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que correspondem a listas de virtudes. Pensemos a Platão, que depois o cristianismo vai retomar e que depois mesmo São Paulo vai fazer o discurso que o homem segundo o Espírito é kata pneumático,
é um homem de virtude. A palavra virtude em grego arete. Então, a prática das virtudes identificaria os homens segundo o Espírito. Porque se utiliza a filosofia grega para falar do panorama moral. Nós ainda só estamos a analisar a palavra dikaios no contexto cultural, portanto grega, portanto no contexto cultural grego extra-bíblico, para começar a entender o seu significado e aquilo que entra dentro do Novo Testamento, ou até mesmo que não entra e muda o seu significado, e já vamos ver porquê. A interpretação estoica do termo deixa claro que o homem nunca é entendido aqui em sentido histórico, mas sempre em um sentido estático. Ora, o sentido histórico e o sentido estático são duas heranças da filosofia grega que vêm para o cristianismo, que nos acompanharam ao longo de séculos e que, no último século, têm rebentado com o cristianismo, nomeadamente com a teologia católica, até ao extremo. E vocês dizem, Daniel, então rebentado não é... Tá sem som, Daniel. Fechou o som. Fechou o som, Daniel. Ora, já me estão a ouvir. Estava-vos eu a dizer, então nós temos duas possibilidades. A primeira é formular leis universais e esperar que os seres humanos caibam dentro dessas leis universais, ou então partir do Evangelho, crescer dentro de uma história de salvação, de um diálogo permanente, não de um Deus que salva de um ponto apenas metafísico, legal. Se eu fizer X, Y, Z, então a salvação é garantida. Se eu fizer H, R, W, a condenação é certa. Estou a entender extremos. Ora, se é dinâmico, então é ad casum. Familiares consórcio 22, matrimónios daqueles que são recasados, e a grande polémica da Amoris Laetitia, que é muito simples. Se nós tentamos, a partir de leis estáticas, universais, fazer entrar dentro dessas leis toda a nossa realidade, corremos o risco de espiritualizar de tal forma a realidade para não ter que viver dentro dela. Se em sentido contrário, percurso do Vaticano II, nós encarnamos, abraçamos esta história como Cristo o fez para a santificar a partir de dentro, aí sim existe um diálogo entre homem e Deus. Alguém perguntava, numa das vossas tantas perguntas que fazem, nós lemos todas as perguntas, mas respondemos normalmente em tempo débito, Nossa Senhora, que já era cheia do Espírito Santo, no Pentecostes recebeu o Espírito Santo outra vez. Sim ou não? Já era cheia? Ora, a pergunta parece dizer, Nossa Senhora tem uma caixa, dentro dessa caixa que cabe 1 litro de Espírito Santo, já estava cheia até cima, leva essa caixa consigo para o Pentecostes, vem o Espírito Santo outra vez, e então a caixa que já estava cheia não se podia encher mais, ou ela já tinha esvaziado e encher a caixa outra vez. Então o Espírito Santo seria uma coisa quantificável, e não um diálogo dentro do coração humano entre homem e Deus. Dimensão estática, dimensão dinâmica. E dito isto, continuamos. Mas depois, quando falarmos em relação ao curso sobre a Mariologia do matrimónio, depois quando vier a parte... Depois da parte bíblica, quando vier a parte, toda a parte sequencial, tradição, magistério e liturgia, vocês vão ver como o matrimónio e a família é uma realidade incrivelmente dinâmica, e todas as vezes que a entendemos como estática, fizemos asneiras. Mas
Ser mais lá para a frente. Ora, a justiça é o sentido bíblico original. Mas já Platão, que considera a justiça como virtude puramente política, a palavra política significa a arte de ser cidadão, polis, techne, ikos, acaba em Daniel, tu ficou sem som novamente, professor. que atinge o que é seu mesmo, a ordem interior e a harmonia das forças psíquicas. Assim, dikaios passou a ser a definição de um hábitus inerente ao próprio homem no curso subsequente da história, do conceito na evolução da doutrina das virtudes, está sempre em causa este hábitus inato de que o homem dá prova. Também Flávio Joséfos, reconhecidíssimo no campo da exegese porque escreveu as antiguidades judaicas em grego, usa este dikaios para explicar o conceito de arete, virtude, mas para ele dikaios é um conceito intermediário entre fiel à lei e virtuoso. Mesmo na lista das virtudes, dikaios sempre aparece e isto não difere. No ambiente helenístico, no ambiente grego, lembrem-se que Alexandre o Grande tinha desde a Macedónia, toda a Grécia, todo aquele Médio Oriente, até chegar ao Egito e até chegar ao norte da Índia, no reino de Poros. Se vocês pegarem no mapa mundo, vão ver como já na Palestina do primeiro século tem toda esta grande influência grega, tanto é verdade que os evangelhos são escritos em grego. E todo o Novo Testamento. E parte final do Antigo Testamento também. A definição do pio hebreu como dikaios é comum. Logo, São José era um pio hebreu. Muito raramente, dikaios é usado como um atributo de Deus, uma vez para justificar o julgamento, outra falando que Deus se aproxima aletinos ou aletes a dikaios. Vamos ver como aletes, depois dá origem à palavra aletheia, que significa verdade. De facto, em geral, a coordenação de dikaios com aletheia é a mais frequente. Justiça e a verdade caminharão juntas. Quem é que não conhece esta passagem da Sagrada Escritura? É daqui que provém. O significado de dikaios pode ser definido da seguinte forma. Dikaios é aquele que obedece aos mandamentos de Deus, mostrando que ele está ciente da concepção farisaica de justiça. Aqui farisaico ainda é uma coisa boa. Ok, eu aqui confundi as línguas. Ora bem, não tem problema. Não tem paralelos no Novo Testamento o uso de dikaios que se refere a coisas num senso bom, justo, eco, sim que nasce o valor de... Não está correta esta parte, saltamos a frase. Por outro lado, expressões como crisis dikaiá, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 7,30. Ou então, dikaiai odoi, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por isso é que eu vos fiz a relação de José em cima, mais do que o meu julgamento é justo, este crisis dikaiá, que aí está, mais do que isso, justos são os teus caminhos, este dikaiá odoi, que aparece no livro do Apocalipse. Porque quando Cristo diz que, reparem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que nós temos? O que é que nos aparece ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos Cristo como Professor, ficou muito. Está difícil com o som. Nós temos Cristo como aquele que caminha na justiça e então o que vai acontecer é isto. Se ele caminha na justiça, então, estão a entender? Se Cristo caminha na justiça, logo a opção e a justiça de José é uma consequência da encarnação do Verbo.
Estão a entender como é que depois uma coisa fica ligada à outra? Como é que, cristologicamente, quando se escreve os primeiros capítulos, não é? Estamos a falar de Mateus, o que é que nós lemos? Quando Mateus escreve depois da Páscoa o primeiro capítulo, quando fala de José, ele vai falar segundo a luz pascal e vai reconhecer na vida de José como aquele homem caminhou segundo a justiça. Estão a entender como é o contrário? Dikaios, na tradução dos 70. Na tradução dos 70, apesar de todos os traços comuns mencionados acima, uma transformação decisiva ocorreu no uso da palavra provocada pelos motivos da fé do Antigo Testamento. A firmeza da fé em Deus implica, de facto, uma referência precisa aos julgamentos de Deus. O problema básico substitui o conceito de virtude. Como pode o homem enfrentar este julgamento de Deus expresso na lei? Se no resto do mundo grego, dikaios é aquele que cumpre as normas jurídicas usuais, quem cumpre o dever civil no sentido mais amplo, aqui, dikaios é aquele que cumpre os seus deveres para com Deus e na comunidade teocrática, que é uma comunidade teocrática onde direito civil e direito religioso se encontram fundidos, e nesta relação ele mostra apenas respeito pelo que Deus requer. Conformando-se com a vontade divina, ele tem a justiça do seu lado e persegue uma causa justa aos olhos de Deus. Este particular estudo religioso do conceito é melhor esclarecido nos contrastes ao dikaios, o piedoso, o justo. Ele é oposto pelo adikos. Portanto, para o Antigo Testamento, qual é o contrário de justo? Na nossa concepção, seria o injusto, correto? Mas não é assim. No Antigo Testamento, o contrário do dikaios, do justo, é o ímpio. O homem sincero anuncia a justiça, a testemunha falsa profere mentira. Provérbios 29, 27. O homem iníquo é abominado pelos justos, o ímpio abandona aquele que anda pelo caminho certo. Ou então, Amártolos, Acebes, Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer como o ímpio? E em Provérbios 10, 28, a existência dos justos causa alegria, a esperança dos ímpios, porém, perecerá. Sabedoria 3:10, mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezam o justo e se separam do Senhor, e desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Também é sempre entendido que o próprio Deus é dikaios. O facto de que, mesmo no judaísmo helenístico, portanto, estamos a falar na época judaica, já dentro da cultura grega, Deus é o dikaios, que respeita irrepreensivelmente a autodeterminação normativa do seu ser, muito fiel na implementação de promessas e na observância das alianças. Prepara a importância primária religiosa deste termo no Novo Testamento. Estão a entender que, afinal, dizer justo, dizer injusto, dizer São José como justo, tem muito a pouco a ver com a nossa noção de direito latina, de cultura ocidental latina. Então, o que é que podemos começar a concluir? Que um abismo separa o dikaios do Novo Testamento do ideal grego de virtude. Nós, hoje em dia, continuamos a mover no ideal grego de virtude. Porque o problema do ideal grego de virtude isola o homem em sua obra, considerando-o autónomo. Ora, a promessa de Deus foi para com quem? Deus prometeu a Moisés ou Deus prometeu ao povo de Israel? Podem escrever. Na aliança do Monte Sinai, Deus promete a Moisés ou Deus promete ao povo de Israel? Podem escrever que eu leio.
Exatamente. Deus promete ao povo de Israel. Ora, se promete ao povo de Israel, e Deus que é fiel à sua aliança, etc., o que é que nós temos? Tá sem som. Então, se Deus promete ao povo de Israel, então Deus, ao prometer ao povo de Israel, dá-nos origem a quê? Dá-nos origem a uma não autonomia, a uma obra enquanto tal, mesmo uma obra moral, mas o sentido de uma comunidade e da promessa de Deus com a comunidade. Hoje, depois da encarnação de Cristo, esta comunidade, depois do mistério pascal, como é que se chama? Igreja. É significativo que ecos dessa concepção sejam encontrados no Evangelho, onde Jesus é definido como dikaios, no sentido romano, pela esposa de Pilatos, e, em segundo lugar, onde o momento convencional é enfatizado na vida ética. Existem também frases de usos tradicionais, às quais, no entanto, o conceito grego não está vinculado. Em outro lugar, este termo apresenta claramente a conexão mais próxima com o campo do Antigo Testamento, sugerindo assim um novo meio pelo qual se atinge a esfera do conceito de salvação no Novo Testamento. Em seu conteúdo, o Novo Testamento, dikaios, é amplamente determinado pelo Antigo Testamento. Será, portanto, uma questão de identificar onde o termo foi simplesmente mutuado ou, em sentido contrário, onde assume um novo peso. Nesse sentido, na linguagem do Apocalipse, tão rica de assonâncias do Antigo Testamento, notamos, em particular, que Deus é definido como dikaios, sob o aspecto de julgamento. Em 16:5 nós lemos: ouvi então o anjo das águas dizer: tu és justo. Tu que eras o santo, que assim julgas. E a referência ao seu dikaiá kriseis, ouvi o altar dizer: sim, Senhor dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Justos os teus julgamentos, dikaiai kriseis. Também o kater dikaié, em João 17:25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que tu me enviaste. Este pater dikaié, portanto, Pai justo, apela ao julgamento equilibrado de Deus, que, ao contrário do cosmos, dá aos seus discípulos um testemunho positivo, porque eles reconheceram aquele que foi enviado por Deus. Então, quando falamos de juízo de Deus, é necessário incluir dentro desse juízo, não uma noção imediata, como fizemos no passado, que ainda hoje nos causa danos, e vamos ver isso na escatologia, uma noção de mérito, de privilégio, de ganhar, de recompensa, uma noção claramente pagã, que não tem a ver connosco, pelo menos não tem a ver com a cristologia cristã, mas uma noção a partir da fé. A justiça de Deus, neste caso do Pai, é para com aqueles que acreditam. Mas vamos ainda complicar mais o conceito de justiça. Se sempre aqui Deus, na qualidade de juiz, recebe a confirmação e o aprofundamento da fé em Cristo, também a passagem de Romanos 7:12, por conseguinte a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, onde a lei é definida como dikaia, serve para sublinhar a verdade do Antigo Testamento, na qual o nomos, normalmente traduzido por lei, como um pedido divino de justiça, está impresso com o caráter da majestade divina. Ou seja, um Deus que olha e, na sua gênese, tudo aquilo que faz é de acordo com a promessa que deu origem
a aliança que se exprimiu nos mandamentos. Estão a ver como, na identidade, não são apenas adjetivos floreais, poéticos, que são acrescentados. Por isso é que a importância de ler os originais é incrível. Em vez disso, e aqui é apresentado um novo elemento, eis to einai auton dikaion, em Romanos 3,26, assim digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, pois ele é justo e justifica aquele que tem fé em Jesus. Indica a causa final, a prova jurídica do justo se expressa na expiação feita pelo sacrifício de Jesus. Por isso nós dizemos que somos justificados pela fé e a fé no Cristo que ressuscitou. E a carta aos Romanos gira tudo à volta, roda tudo à volta desta questão. Fomos todos justificados. Não temos que pagar rigorosamente nada perante Deus, pois de uma vez para sempre fomos salvos e aquilo que é o movimento da nossa vida, o nosso movimento de fé, é identificarmos-nos, pertencermos a este único sacrifício pascal. Ser filhos no Filho. Também em 1 João 19, portanto, primeira carta de João 1,9, temos este pistos estin kai dikaios ina a fé umin tas amartias, significa fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Deus é definido como o dikaios, no sentido de uma justiça forense salvífica. Em ambos os casos, a influência do uso do dikaiosune no Deutero-Isaías e nos Salmos é indubitável. A novidade consiste na conexão absoluta da morte expiatória de Cristo, na qual Deus se manifesta como dikaios. Por isso é que não se entende muitas vezes quando Cristo morre para cumprir a vontade do Pai. Então a pergunta moralizante, que não tem em consideração estes termos, qual é que é? Que Deus é este de amor que para ser consolado tem que ter um filho na cruz. Vocês já ouviram esta pergunta? Qual é este Deus sanguinário e violento que, de alguma forma, para não destruir o mundo, para não arruinar os homens nos seus pecados, permite que o seu único filho termine numa cruz com uma morte de uma crueldade inaudita? Então é profundamente injusto, não pode ser justo. Certo? A não ser que, quando nós dizemos a palavra justiça, não significa o nosso justiceiro, mas significa aquele que anda segundo a aliança do homem com Deus e a leva até ao extremo. É neste contexto, vamos lhe chamar cristológico da Sagrada Escritura, que São José participa. Reparem, na linguagem do Antigo Testamento, referindo-se aos homens que cumprem a vontade de Deus, dikaios é atribuído aos patriarcas. Abel, Mateus 23, 33, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias. Primeira carta de João 3,12. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as obras do seu irmão eram más. Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Justo e mau, no primeiro, não é? E dos homens piedosos do Antigo Testamento, segunda carta de Pedro 2,7, se enfim livrou o justo Lot, revoltado com a vida absoluta daquela gente perversa, em contraste com as obras ímpias. Porque é que Lot era justo? Porque contrastava com as obras ímpias dos homens ao seu redor.
Além de homens piedosos dedicados a Deus em total obediência, temos também os profetas. Mateus 13,17. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram. Ouvir o que ouvis e não o ouviram. E ainda em 23:29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Claro que este uso do hipocrites é colocado nos lábios de Jesus, mas é uma expressão especificamente grega, que significa, curiosamente, personagem do teatro. Ou seja, aquele que desempenha um determinado papel sem que isso seja uma identificação da sua pessoa. Estão a entender o que é que significa personagem de teatro e porque é que Cristo utiliza a palavra hipócrites? Portanto, Cristo tenha estado num teatro grego, existem probabilidades, porque era já naquela época um espetáculo comum. Mas bem, Dicaios no Novo Testamento. Edifícios sepulcrais aos profetas, com licença, que é a continuação da anterior. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos. Profetai, cai, dicaioi. Profetas e justos. Então existia já a veneração dos profetas e dos justos. Portanto, a Igreja Católica não inventou o culto dos santos. Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá uma recompensa. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo receberá uma recompensa de justo. E também Aimá Dicaion, dos mártires mortos, embora inocentes, como lemos em Mateus 23:35, novamente agora a frase completa, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. O termo dikaios, novamente em descrições de situações judaicas, alude à piedade que leva à observância da lei. Nesses casos, pode-se sublinhar a referência a Deus em Lucas 1:6. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se diz que Zacarias e Isabel são dikaioi enantioi tuteu, em Lucas 2:25, ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, este era um homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Então, este Simeão é dikaios kai olabes. Em Atos 10:22, responderam o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar a casa e de ouvir as tuas palavras. Cornélio é definido como aner dikaios kai fubumenos tu teu, temente a Deus. A conduta de José para com Maria, que nós iniciamos lá em cima em 1:19, é colocada neste contexto porque corresponde a um homem justo. O que é que diz São João Paulo II? No decorrer da sua vida, que foi uma peregrinação na fé, José, como Maria, permaneceu fiel até ao fim ao chamamento de Deus. A vida de Maria foi o cumprimento até às últimas consequências daquele primeiro faça-se, pronunciado no momento da anunciação, ao passo que José, como já foi dito, não proferiu palavra alguma, a quando da sua anunciação fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Mateus 1:24. Este primeiro fez tornou-se o princípio da caminhada de José. Ao longo desta caminhada, os evangelhos não registram palavra alguma que ele tenha dito. Mas esse silêncio de José tem uma especial eloquência. Graças a tal atitude, pode captar-se perfeitamente a verdade contida no juízo que dele nos dá o evangelho. O justo.
É necessário saber ler bem esta verdade, porque nela está contido um dos mais importantes testemunhos acerca do homem e da sua vocação. No decurso das gerações, a Igreja lê de maneira cada vez mais atenta e mais consciente este testemunho, como que tirando do tesouro desta insigne figura coisas novas e coisas velhas. O homem justo de Nazaré possui, sobretudo, as características bem nítidas do esposo. São muito significativas as palavras ditas a José: não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Elas explicam o mistério da esposa de José. Maria é virgem na sua maternidade. Nela, o Filho do Altíssimo assume um corpo humano e torna-se o Filho do Homem. Dirigindo-se a José com as palavras do anjo, Deus dirige-se a ele como sendo esposo da Virgem de Nazaré. Aquilo que nela se realizou por obra do Espírito Santo exprime ao mesmo tempo uma confirmação especial do vínculo esponsal, que já existia antes entre José e Maria. Este homem justo, que segundo o espírito das mais nobres tradições do povo eleito, amava a Virgem Maria e a ela se encontrava ligado por amor esponsal e é novamente chamado por Deus para este amor. José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu consigo sua esposa. O que se gerou nela é obra do Espírito Santo. Ora, de tais expressões não se imporá porventura deduzir que também o seu amor de homem tenha sido regenerado pelo Espírito Santo? Mateus caracteriza a personalidade de José em uma palavra: ele é justo. Assim como em Lucas, Simeão era justo e piedoso. A palavra profundamente enraizada na espiritualidade judaica da época invoca a retidão moral, o apego sincero à prática da lei, o afeto religioso totalmente voltado para Deus. Enquanto Lucas, no relato da Anunciação, destaca a iniciativa de Deus que se cumpriu em Maria, a agraciada. Mateus insiste na resposta ativa de José, que também pela graça se comporta com justiça. Mas, porque não querendo entregar sua esposa à opinião pública, diegmatisai, lembram-se do diegmatisai no início, ele planeja mandá-la embora secretamente? Uma resposta clássica desde os padres da Igreja supõe que ele tem dúvidas sobre a fidelidade da esposa e, por benevolência, se recusa a revelar sua culpa. Pode-se objetar a isso que qualquer repúdio exigia uma calúnia de divórcio e a apresentação do motivo. As discussões jurídicas sobre o valor dos motivos admissíveis. Leiam Mateus 19:3. Não impediram o processo de entrar em tribunal, pelo menos em relação aos pais da esposa. A rejeição secreta seria, portanto, ilusória, a menos que admitamos que José, já tendo levado sua esposa para casa, assume a paternidade do filho por nascer de qualquer maneira. Mas o conteúdo da mensagem recebida relaciona-se precisamente com esta paternidade. Não temas receber Maria, tua mulher, para tua casa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O convite para não temer tem o seu lugar numa história de vocação. José, o justo, recebe de Deus um chamado compatível com a sua justiça. É a partir dessa história deste contexto, desta vocação, que nós podemos ler a personalidade espiritual de José. Sendo um homem justo, disposto a cumprir com alegria e fidelidade a vontade divina, logo a seguir à aparição do anjo, obediente à palavra de Deus, entrega a sua vida num projeto que o transcende, com a aceitação do mandamento de assumir Maria com ele. Aqui está a justiça de José, que não é simplesmente a derivada da observância escrupulosa dos mandamentos, mas a justiça que é uma busca integral da vontade divina, aceite com plena obediência. Por meio dessa obediência, começa uma nova vida para José, com perspectivas absolutamente insuspeitadas e com a descoberta de um significado mais profundo do seu ser esposo e pai.
Ele permanecerá, assim, ao lado de uma mulher como um esposo fiel e para com a criança como uma figura paterna, paterna positiva e receptiva. A assunção desta responsabilidade expressa-se pelo fato de ser José, segundo a ordem angélica, a dar o nome de Jesus ao filho unigênito de Maria. O ato de dar o nome significa que dá àquela criança a sua identidade social e que justamente por isso Jesus pode ser reconhecido como verdadeiro descendente de David, conforme requerido por natureza do tão esperado Messias. Esta criança está, portanto, entregue à responsabilidade e ao amor de José e, através dele, Deus entrega à história da humanidade o maior penhor da sua fidelidade. Aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, profetizado desde Isaías. Certamente, tudo isso está envolto no mistério de Deus, ao qual só se pode acessar com a fé. Pois bem, nestes versículos José se destaca, definido justamente por causa da sua fé, conhecido como sóbrio e grandioso, o homem justo. E esta é a justiça de José. Deu para entender o enorme percurso que nós fizemos à volta desta justiça e a diferença que nós temos em relação a esta justiça de José e a justiça nossa hoje. Deu para entender porque é que a Igreja o continua a chamar de o justo. Não era porque era muito bonzinho. Ora bem, e dito isto, vamos às vossas perguntas. Primeira pergunta: José possuía essa justiça e pode significar também cuidado pela ordem das coisas, delicadeza e respeito para com a personalidade do outro, por mais desconcertante que ela pudesse ser? Resposta: não. Porquê? Porque esta pergunta deriva de um problema que nós ainda hoje temos de José era justo porque era muito bonzinho com a Nossa Senhora e desculpava tudo. Ora ouçam a pergunta. José possuía essa justiça e pode significar que também cuidado pela ordem das coisas, delicadeza e respeito para com a personalidade do outro, por mais desconcertante que essa pudesse ser. Porque era muito delicado, então não é isso. Estão a entender? Não é isso. A justiça no Novo Testamento prende-se com a obediência de fé levada ao extremo e à incompreensão. Se quiserem, loucura de amor dos santos. Segundo, porque na Bíblia para São José só se diz que ele era justo, enquanto para Simeão se diz que ele é justo e piedoso, porque morava no templo, e para João Batista que era um homem justo e santo. Este santo tem a ver com o Nazirei, do qual também Sansão era participante, que eram homens kadosh, portanto separados, isolados do mundo, que não cortavam os cabelos, nem a barba, daí as descrições, e isso significaria aqueles que cooperam, vamos dizer, com uma ascética determinada na obra de Deus. Os Nazirei, para quem fez Mariologia Bíblica, várias vezes falamos sobre a questão dos Nazireis. Daqui este santo, este Kadosh, ou este Agios. Por que destacar mais qualidades e virtudes para Simeão e João Batista e não para São José, o pai adotivo de Jesus Cristo? Porque não é, aí está a metafísica, aí está o princípio do legalismo latino, não é uma competição de adjetivos, é uma descrição de situações ou da essência particular das pessoas numa determinada situação, que pertence à cultura hebraica, que nós não temos, perdemos, este significado profundo das palavras na cultura hebraica. Nós não o temos. Eu digo que um homem é respeitoso, honrado e justo, e eu não disse nada. Se eu digo que São José é justo, eu sou obrigado a ver o que é justiça, o que é o sadik,
do Antigo Testamento, a fazer um percurso gigantesco. Isto que eu vos apresentei aqui é um resumo do resumo do resumo do que se pode dizer acerca deste Sadik, deste Dikaios. Dentro deste Sadik e deste Dikaios nós temos toda uma série de variantes de palavras, nomeadamente a palavra aletheia, que traduz o Emet do Antigo Testamento, mas também o Antigo Testamento, na tradução dos 70, a palavra Emet, verdade, também foi traduzida por Dikaios. Portanto, justiça e verdade é a mesma coisa. Por exemplo, não é fácil traduzir, não é fácil interpretarmos estas palavras. A primeira coisa a fazermos é sairmos de um sentido moralizante da Sagrada Escritura, fazer as coisas dos bonzinhos, ter horror aos mauzinhos. Não é isto, nunca foi isto, nem nunca há de ser isto. Terceira pergunta, e hoje o que significa ser um homem justo? Justo diante de Deus ou dos homens pode ser diferente. Temos que interpretar, do ponto de vista estatal, legal, somos filhos da cultura romana, duas coisas. Uma lei pode ser justa ou injusta. Ser justo não significa ser bom, ser injusto não significa ser mau. Ser legal não significa ser bom, ser ilegal não significa ser mau. Porquê? Porque são duas coisas diferentes. Por exemplo, lei do aborto é justo, está na justiça, é legal, mas é uma coisa má. Então, se nós usarmos o sentido de justiça bíblico, esta lei é profundamente injusta porque fere a aliança entre Deus e homem. Mas nós não participamos de países teocráticos onde a lei civil se funde com a lei religiosa. E agora? Estão a ver como isto já dá umas voltas? Se entre vós estão advogados, então eles hão de saltar, e de que maneira? Porque eles entendem perfeitamente o que eu estou a dizer. Não interessa à justiça qual é a tua personalidade moral. À justiça interessa o que foi, nos países democráticos, votado democraticamente, com muitas aspas, como sabemos, o que foi votado democraticamente e que depois é aplicado segundo um código de direito. Aplicação de direito não significa, para a Sagrada Escritura, a justiça. Portanto, o homem ser justo, hoje, significa continuar a aprender de Jesus. Eu venho ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do Pai torna-se a norma crítica, o espelho de todo e qualquer procedimento cristão que se interroga acerca do seu caminho. Por isso é que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos aos nossos recados. Amanhã é a nossa última aula. Já podem começar a trazer os lencinhos brancos e cantar ao Fátima a Deus, eu sei, faz parte. A última de muitas, não é? Porque depois eu desapareço e depois apareço no outro sábado para a aula da Mariologia do Papa Francisco, não é? Portanto, só vou ter este sábado e domingo livres e depois já começamos no outro sábado a seguir. Lançaremos essa noite, temos novidades, vamos lançar hoje à noite, isto é só novidades, um catálogo, finalmente, com réplicas de obras de arte para o Dia das Mães. Serão todas feitas sobre encomenda. Vocês receberão no WhatsApp dos grupos o catálogo. Escolham e já façam o vosso pedido, porque na segunda-feira já colocamos nos correios para dar tempo para chegar ao Dia das Mães. Nós escolhemos algumas artes muito interessantes e a parte boa é que o frete é grátis. Vocês compram o quadro e nós enviamos. E não tem que se preocupar com mais nada. Portugal continental, Brasil, ia dizer Portugal continental. Brasil, depois para o estrangeiro, é toda uma outra história. Já sabemos que isto, conseguir atravessar o Atlântico, é preciso metê-los todos na mala, chegar aos serviços postais ali no aeroporto de Lisboa, colocar tudo nos correios e rezar a Deus para que tudo chegue em condições. Mas bem, para o Brasil, é melhor dizer assim, façam a vossa encomenda pelo WhatsApp da Logos. Nós, graças a Deus, temos uma coleção muito interessante em ultra alta qualidade, as coisas que a gente consegue lá em Roma, das imagens. Elas são impressas como esta, são impressas em papel de tela, chamam-lhe canvas a isto.
em papel de tela, mas vão ao catálogo. O que vocês lá virem, até aquela como é que se chama isto? Moldura. Moldura. Tá sem som, tá sem som. Isso. Moldura. Moldura, professor. Estão a ver esta corniz preta que vocês veem no catálogo? Aquilo que vocês veem no catálogo em relação ao caixilho, caixilho, Castilho moldura. Vá bem. isso, desculpem, é exatamente aquilo que sai. O que vocês veem no catálogo é exatamente assim que sai. Ai, que legal. Isso. E a qualidade que vocês veem no catálogo, já é a imagem comprimida, é muito superior. Porque se eu pegar neste quadro, ou pego num que já fizemos antes, por exemplo, da visitação, e vos colocar junto à câmara, a câmara não vai focar, Não. vai conseguir focar automaticamente. Mas se vocês virem isto próximo, mesmo dos olhos, estão a entender? Eu quando vejo este quadro próximo dos olhos, todos os particulares, porque é em alta resolução, são fotografias de museu, todos os quadros são feitos em alta resolução. Significa que mesmo relativamente pequenos como este, a imagem ser impressa em grande ou ser impresso nisto, todos os particulares estão dentro da imagem. Já há uns meses que andávamos à volta disto. Veio o Dia das Mães, quiserem oferecer-se, oferecer aos outros, como quiserem, têm que ser rápidos, porque segunda-feira já colocamos nos correios. Manda catálogo logo. Exatamente, já vai ser mandado no grupo. Hoje. Dito isto, já estamos nas 8 horas, até amanhã, se Deus quiser, que será a nossa última aula, sobre este patriarca José e São José. Que relação existe entre um e outro, até porque o Papa Francisco disse ite ad Yosef, id a José, que é uma frase deste patriarca José do Antigo Testamento. Dito isto, aguço-vos o apetite e até amanhã, se Deus quiser.